Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Alegria estar com você aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política. Resolvi fazer esse vídeo, eu estava num bate-papo com uns amigos aí no final de semana e percebi que talvez a minha opinião pudesse valer de algo. É porque, de alguma maneira, a gente tem bastante experiência nessa área. Estou aqui, no centro de Blumenau. Aquela olhadinha básica para ver se está gravando, né? Mas vamos lá. Por que Flávio Bolsonaro, né? Por que isso pode ser uma coisa boa? Por que, na minha visão, com base nos fatos que eu tenho acesso, isso pode ser positivo? Antes de mais nada, é preciso contextualizar. Eu já tive atividade partidária, né? Já fui vereador em exercício. Já ocupei alguns cargos públicos. As pessoas passam me olhando gravando, é engraçado. E, bom, então tem um pouquinho de bagagem para comentar, né? Não que eu seja, assim, um expert, mas talvez política seja o tema onde eu mais domine, onde eu mais entenda, onde eu mais compreenda, né? E já tive, algumas vezes, acesso à família Bolsonaro, né? Tive a oportunidade de jantar com o Eduardo aqui em Blumenau. Entrevistei o Jair e o Eduardo em 2015, na Oktoberfest aqui em Blumenau. Ou seja, muito antes dele imaginar ser candidato a presidente da República, né? Na época já havia essa ebulição, mas não uma consolidação, né? Em 2015 ele era deputado federal. Mas por que Flávio Bolsonaro? Por que isso é uma coisa boa? Por que eu acho que o Flávio reúne tudo aquilo que é necessário para que a gente possa... Apesar de que, vamos lá, né? Eu sempre tive muitas dúvidas com relação ao processo eleitoral em si. Tem muita água para passar debaixo da ponte, muita regra para ser revista e recriada, o próprio processo em si, né? E quando eu falo de questionar o processo eleitoral brasileiro, eu não estou falando necessariamente das urnas eletrônicas, viu? Eu estou falando de todo o processo, né? O julgamento, homologação de candidaturas, as questões partidárias, enfim, tudo isso é muito complexo. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, boa parte do público empresarial queria o Tarcísio. Eu vivo nesse meio, né? Então a gente estava num jantar, porque o Tarcísio isso, o Tarcísio aquilo. E beleza, o Tarcísio é um bom nome. Tem se demonstrado um bom nome, pelo que a gente pode acompanhar, né? Os elementos que temos acesso, o Tarcísio tem feito um ótimo governo em São Paulo. Tem sido muito bem aprovado, principalmente pelo público empresarial, né? Que é, no fim, quem paga os boletos dos impostos, né? Quem paga a conta é o todo cidadão, né? Mas quem paga os boletos dos impostos é o empresário, que recolhe de verdade o imposto. Então, ele tem feito um bom governo. Mas por que o Tarcísio não? E por que eu sempre disse que o Tarcísio não seria candidato? Sempre, desde de muito tempo. Mas e se o Tarcísio? Eu falei, cara, o Tarcísio não é candidato. Mas se o Tarcísio não é candidato? Por um motivo muito simples. Em política, a gente trabalha com ocupação de espaços. Ocupação de espaços dentro de um jogo, dentro de um time, dentro de um conjunto, dentro de um grupo, né? Que são calculados, né? Óbvio que, como dizia Ulisses Guimarães, a política, ela fazer política é como olhar as nuvens, né? Você olha, agora está de um jeito, você olha, daqui a 30 segundos, está de outro jeito. Então, tem um cara com soprador aqui, eu pedi para ele dar uma segurada. Vamos lá. Então, não é simples, né? Mas o Tarcísio ganhou São Paulo. E São Paulo é a terceira maior economia das Américas, né? Se São Paulo fosse um país, ele estaria pau a pau aí com o resto do Brasil. Pau a pau não, mas estaria ali nas cabeças da América Latina. Cara, São Paulo é um estado importantíssimo para a federação. É onde o centro econômico do Brasil respira. E obviamente, o estado mais desenvolvido por isso, né? Então perder São Paulo é um risco. E eu nunca ouvi falar, veja bem, eu não sei mesmo, tá?
Eu nunca ouvi falar do vice do Tarcísio. Não sei quem é. Nem nunca ouvi falar que ele tivesse preparando um potencial sucessor. Então, por esse motivo, eu sempre disse, cara, o Tarcísio não é candidato. Simples assim. O Tarcísio não tem sucessor. O Tarcísio tem uma reeleição. E digamos que um processo de reeleição ele é tremendamente mais facilitado do que uma eleição. Porque no processo de reeleição você ocupa o espaço de poder, você tem acesso às prefeituras, você fez entregas, você tem dívidas de gratidão, prefeitos que têm gratidão pelo governador Tarcísio e que não reagiriam da mesma forma se não fosse o Tarcísio o candidato à reeleição. Então, para o próprio Tarcísio não é interessante disputar a presidência da República. Ele teria mais 4 anos à frente de São Paulo. Para o grupo político do Tarcísio, não seria interessante. E para a direita brasileira, não seria interessante perder São Paulo. Ah, mas ele tinha que ir para o sacrifício, isso é politicagem, João. Desculpa, se você acha que isso é politicagem, você não entende nada de política. Né? Politicagem seria, se o Tarcísio estivesse fazendo isso, pensando exclusivamente no seu próprio umbigo. Né? Não é o caso. Não é o caso. Né? E a pauta que o Tarcísio defende, ele com certeza teria um interesse de ser candidato a presidente da República. Ele está pensando no próprio umbigo, ele está pensando, olha, o que eu posso fazer agora para manter o meu espaço de poder? Candidatura à reeleição é uma obviedade, entende? Eu tenho que ser candidato à reeleição, ponto. Né? E aí existem alguns outros fatores. O Tarcísio ele é um ótimo candidato, ele sempre se demonstrou ser um ótimo ministro, né? Falando para um público empresarial, desenvolvimentista, né? Um público diferente. Ele não, eu não vou dizer que ele não teria capacidade, porque a gente não sabe, né? E eu vou ser franco também, eu não acompanhei de perto a campanha de São Paulo no último governo, na última candidatura ao governo. Mas ele não me parece ser o tipo de cara que fala necessariamente com o povão, né? E para isso tem que ter, para a presidência da República tem que ter, né? Aquele jeito, o jeito carioca, que aí eu ia chegar no Flávio. Mas vamos lá. Beleza, então, considerando que o Tarcísio não, quem poderia ser? E aí tinha vários nomes, Michele, Flávio, enfim, tinha vários outros nomes que estavam sendo levantados, mas eu vou falar de Michele e Flávio. Quando a gente fala de política, a gente pensa que a gente está falando de super pessoas, né? Pessoas super poderosas, né? Cara, são seres humanos, como nós, né? Eu já tive numa posição de liderança aqui na minha cidade. E é engraçado que quando está investido no cargo, as pessoas, meu Deus, o senhor vereador, e cara, é o João, velho. Com as mesmas condições, com as mesmas limitações, com as mesmas fraquezas, né? Eu brinco com isso porque quando eu assumi a Câmara, mesmo que temporariamente, teve uma mudança no tratamento a mim, por parte de algumas pessoas. Eu percebia isso. E eu falava para essas pessoas, cara, é o João, velho, né? Tem um cara que estudou comigo e tal, começou o senhor vereador, trabalha lá dentro. Eu falei, cara, não precisa, é o João. Não, mas aqui dentro é o senhor vereador. Por mais que eu dissesse, ele continuou me tratando como senhor vereador. Mas tá, vamos lá. O Flávio, a Michele, eu falei isso tudo para dizer o quê? A Michele continua sendo um ser humano. Eu bati a mão no negócio ali. Continua sendo um ser humano. E é óbvio que ela está com a estrutura emocional dela combalida. Ela está com um marido, né, sendo perseguido, preso, soluçando, passando mal. Cara, essa pessoa, ela tá lá fragilizada, entende? Por mais que as pessoas queiram imaginar que não, nada a ver e tal. Cara, tu é um ser humano, velho. Tu tem emoção, tu tem que lidar com as mesmas emoções que todo mundo lida, né? Então, simples assim, ela emocionalmente abalada não consegue, eu não conseguiria, né, estar à frente de uma campanha presidencial que te exige presença nos 27, né, 26 estados da federação, mais distrito, conversando com pessoas, sem tempo para nada, entrevistas e tudo mais. Não tem como, entende? É um negócio que não foge da realidade. Não sei que, sei lá, o Jair, né, veio, infelizmente, a gente perde o Jair Bolsonaro, vamos imaginar isso, e aí sim, em torno do nome dela surge um... não, mas não é o caso, entendeu? E aí agora vamos lá porque eu acho o Flávio o nome certo, né? E veja, uma análise
simplória, baseada nos elementos, nas vozes da minha cabeça e nos elementos que eu tenho acesso e que imagino ser fatos, né? Primeiro, quem é Flávio Bolsonaro? É filho do Jair, o 01. Foi eleito deputado estadual lá, 2002, acho que era, foi por aí, né? Se eu não me engano. Faz muito tempo que ele foi eleito a primeira vez. É um político criado no Rio de Janeiro. Elemento importantíssimo para uma análise política dele. O Rio de Janeiro é um lugar inóspito. É um lugar onde milícias, máfia... Cara, eu fui para uma vez fazer uma consultoria de funerária, a máfia do caralho, é um negócio diferente. Crescer no Rio de Janeiro já é difícil para qualquer segmento. No campo político, tu tem que ser bom demais, entendeu? Então o Flávio é um político que cresceu no Rio de Janeiro, beleza. Ele é o 01 do presidente Jair Bolsonaro. Eu dava muita risada quando eu via gente falando, eu gosto do Bolsonaro, mas os filhos dele, né? Porque esses filhos dele, não sei o que, só falam merda e tal. E eu dava risada por quê? Cara, o cara criou, eram 3, agora 4 filhos políticos, né? Então 01, 02, 03, 04. 04 inclusive é vereador aqui em Santa Catarina. Ele é capitão do exército, o filho 01, 02, 03, 04, ou seja, um jeito militar de criar os filhos. Os 4 seguiram a carreira do pai. E aí tu quer me dizer que os filhos fazem algo que o pai não saiba? Que o que os filhos falavam, o pai não sabia que os filhos iam falar, sabe? Muita limitação política por parte das pessoas. Achar que o Eduardo, o Carlos e o Flávio faziam declarações durante o governo do Jair Bolsonaro sem ter um alinhamento com o pai, entendeu? É óbvio que havia um alinhamento com o pai. Vez outra divergência também, mas tipo... né? Os filhos dele, cara, era sempre a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, né? E perceba, eu não estou fazendo uma análise aqui cheia de paixões, não. É óbvio que eu sou de direita, conservador, mas estou fazendo uma análise crua. Eu quero fazer uma análise crua. Por mais que tenha resquícios da minha opinião, quero fazer uma análise isenta, né? Não isenta no sentido do que eu quero, né? Mas tentar analisar os fatos e imaginar, né, o porquê, enfim, trazer à tona o porquê, né, dessa candidatura do Flávio ser positiva, baseada em fatos mesmo, né? E, claro, um pouco de argumentos. Mas sem paixonite, entendeu? Eu não sou eu quero fazer uma análise aqui de alguém que realmente quer analisar a política de maneira, vou colocar científica, assim, tentar entender o conjunto da obra, né? Mas vamos lá. Então, o Flávio, deputado estadual, foi candidato a prefeito, cresceu no Rio de Janeiro e foi eleito senador da República, que é o cargo, acho que falar com qualquer político assim, senador da República, é o suprassumo, né? É realmente assim onde todo e qualquer político quer se aposentar. Eu acredito, deveria ser, o cargo mais importante da República é senador, até mesmo maior do que a presidência, no sentido de república, né? O problema é que o Senado está esvaziado, está fraco, está enfraquecido, está covarde, mas não é esse o ponto da conversa. Então ele foi eleito senador da República, beleza. 01 do presidente Bolsonaro se criou no Rio de Janeiro. Um fator importantíssimo, ele carrega o nome Bolsonaro. E por mais que boa parte do público pensante acredite que isso não é um fator relevante, cara, muita gente ainda, assim como muita gente vota no Lula, que é Lula, muita gente vota no Bolsonaro, que é Bolsonaro. Então o nome Bolsonaro tem um peso considerável numa eleição. Ponto. Isso é um fato. Em 2022, muita gente dizia, não vai ter onda, não vai ter onda, e foi lá mais uma onda. No 22, por causa do quê? Do nome Bolsonaro. Então, o nome Bolsonaro tem o seu peso, tem o seu valor, e o Flávio carrega esse nome, né? É um legítimo Bolsonaro. Não seria tipo o Tarcísio do Bolsonaro, né? Não, é Flávio Bolsonaro. Ponto. É o nome do cara, não é? Então o nome tem valor. Então, político do Rio de Janeiro, soube fazer política a vida inteira. Carrega o nome Bolsonaro. Legal. E a questão geracional dele. Ele é um cara que nitidamente é um pouco mais comedido, tem um linguajar um pouco mais, um repertório maior do que o pai, é nítido isso.
A gente percebe pelas entrevistas e pela forma como ele fala, de que ele tem muito mais eloquência, muito mais capacidade de se expressar do que o próprio pai. E isso não estou aqui desmerecendo a figura do Jair Bolsonaro, né? Mas ele é um tiozão do pavê. Eu já tive com ele, já entrevistei ele, tive com ele em Brasília depois dele ser presidente. E ele é um cara excepcional, mas que tem limitações de linguística, limitações de fala. Ele tem as expressões, o jeito dele. E é natural, faz parte. Né? Então o Flávio é um cara um pouco mais, me parece, né? Demonstra ser, através do que a gente vê pelas redes sociais e pelas entrevistas, que é um cara um pouco mais evoluído. Ou seja, vai poder se expressar de uma maneira mais efetiva, vem se expressando já. Né? Tem muitas pessoas se tornando mais simpáticas a ele. São esses 3 fatores, em resumo, que eu creio serem fundamentais e que, na minha visão, validam e muito, né, a candidatura do Flávio. Né? E aí, claro, né, alguns elementos a mais. A transição de pai para filho junto aos aliados políticos, né, e um filho que tem sucesso fica também muito mais simples. A gente tem que imaginar que dentro de um grupo político também existe lealdades e aquele sentimento vou falar agora para empresário, né, que no ramo empresarial também existe, que é aquela questão hereditária. Né? Eu faço negócios com uma empresa, o fundador morre, mas o filho está ali. Existe uma continuidade, uma relação, uma amizade que foi construída ao longo do processo. E isso num grupo político também é importante, de alguma forma, né? Apesar de que não é rotineiro, né? Se a gente pegar a história do Brasil, são pouquíssimos casos. Tem lá os ACMs, tem alguns casos, mas existem vários casos de herdeiros políticos que não evoluíram. Vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina. Paulinho Bornhausen, né, que é filho do seu Jorge Paulo Bornhausen, que foi uma liderança política proeminente do Estado, não absorveu o capital político do pai. Edelso, família Vieira aqui, seu Velasco Vieira, que tem 2 filhos, o seu Paulo e o seu Edelso, também tiveram influência política, mas muito aquém da capacidade do pai. Então não é rotineiro, não é comum, mas existe esse sentimento. Por quê? Porque somos seres humanos, o ser humano que se comporta de maneira parecida. Então, para o grupo político do Jair Bolsonaro, olhar para o Flávio ver, ele está aqui representando o pai também. Então, e na falta do pai, ele deve cumprir os acordos feitos com o pai. Né? Esse com certeza foi o combinado. Né? Então, cara, isso tudo dentro da política faz parte e precisa ser entendido. E é por isso que eu falo que a candidatura do Flávio é uma candidatura sólida, que na minha visão vai incomodar bastante o sistema, vai bater de frente e vai polarizar. Vai polarizar com alguém indicado pelo Lula. E talvez essa fala seja polêmica, mas aí é para outro vídeo. Porque eu acho realmente que o Lula não vai ser candidato a presidente da República. Essa é a minha visão. Então eu acho realmente que a gente tem condições de ter uma eleição bacana aí em torno do nome do Flávio Bolsonaro. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto, forte abraço.